Oi, pessoal. Então, primeiro então eu vou agradecer aqui, dedicar essa live, em primeiro lugar. Hoje é Dia dos Namorados, então eu vou dedicar essa live pro meu companheiro, que sem ele eu não estaria fazendo essa live hoje, estaria trabalhando no escritório, né, com TI, não teria feito a minha transição, né, para ser terapeuta. Também dedico a minha irmã, Núria, que está de aniversário hoje, e também a Michele, a nossa colega do Alecrim, que é psicóloga, e também é aniversário dela hoje. Muito do que eu vou falar aqui tem uma pitada de Michele também, né? Então eu sou Soraya, sou terapeuta, faço parte do núcleo holístico do Alecrim, trabalho com psicoterapia reencarnacionista, com leitura dos registros acásticos, e tive a ideia de fazer essa live falando sobre alguns personagens que eu atendo recorrentemente. Cada regressão, cada leitura, ela é individual e ela é completamente diferente. Cada vida, cada existência, ela é única. Mas esses personagens sempre estão presentes dentro do meu consultório, dentro dos meus atendimentos. E não que eu vou estar generalizando, mas eu encontrei uns padrões, né, nesses personagens. Então, para poder entender o que eu estou falando de personagem, é importante a gente saber de um pilar da psicoterapia reencarnacionista, que é a ilusão dos rótulos das cascas, né? Então, eu, Soraya, sou mestiça, brasileira, filha da Lourdes e do Norberto, que faleceu. Isso tudo, eu estou Soraya, eu não sou Soraya. Hoje eu sou isso porque eu tenho um papel a desempenhar dentro da minha história que eu preciso ser assim e que eu escolhi ser assim. Mas eu já fui homem em outra existência, já fui negra, já fui branca, já fui rainha, não, já fui de tudo. Rainha não sei se eu já fui, mas já fui viking, já fui uma sinhazinha, já fui uma americana, então já fui uma senhora de escravos. Então a gente vai passando, quando a gente entra nesse mundo de estar aberto a... Eu estou falando de vidas passadas, mas se você não acredita em vidas passadas, você pode identificar como sendo vidas de ancestrais, que a gente também traz dentro da gente, né? Então, é uma grande ilusão a gente achar que o que a gente é hoje define quem nós realmente somos. A gente é muito maior do que isso é só um pedaço, tudo é muito relativo, tudo passa muito rápido. Às vezes, quando a gente começa a trabalhar com vidas passadas, a gente vê que isso é um sopro de vida, perto de toda a nossa história, de toda a nossa consciência, de tudo que a gente realmente é. O que mais que eu tenho para falar sobre isso? Bom, falamos sobre o rótulo das cascas, agora eu vou falar dos personagens, né? Então, assim, como eu falei, cada regressão, cada existência ela é única. Mas eu percebo que existe um padrão. E tem um padrão, que é o do guerreiro, que quando eu chego para eu atender uma pessoa que está regredida, quando eu falo que está regredida ou está sintonizada, é porque a gente tem a nossa vida atual, mas por algum momento, por alguns gatilhos, a gente acaba sintonizando a memórias passadas. Eu vou falar passadas porque eu não acredito em vidas passadas, eu acredito em vidas ressonantes, né? Então a gente vive na tridimensionalidade, então a gente tem que falar em tempo cronológico, mas na verdade essas existências, elas reverberam na nossa vida atual e acabam criando situações onde a gente revive certas histórias, né? Então, tem um personagem que é o guerreiro, que quando chega, geralmente ele já chega... Uma vez eu atendi uma pessoa que estava sentindo o cheiro de sangue, era um cheiro de sangue. Outras vezes já estava numa batalha, e geralmente é ligada com processos de mudança de casa, de perda de patrimônio ou separações, que é muito difícil para os guerreiros perderem, né? Então tem dois tipos de guerreiros, aqueles que eles sempre vêm com bastante juramentos, com bastante contratos. Então a vida de guerreiro, ela é muito cheia de adrenalina, ela é cheia de muitas ligações no passado. Então é muito comum a pessoa vir com alguns acompanhamentos, né?
de pessoas que matou, enfim, de alguns amiguinhos. Então, geralmente essas pessoas elas têm muita dificuldade de perder alguma coisa. Tudo na vida é batalhado, tudo tem que ter uma guerra. A vida não pode ser fácil, tudo tem que ser muito batalhado, para conseguir, nada pode ser fácil para essa pessoa, porque se for fácil, não tá certo. Então, a vida é uma batalha, a vida é difícil para essa pessoa. E tem aqueles que já perderam guerra, então, para eles, a estratégia do dia a dia é complicado. Para sair de casa tem toda uma estratégia, eu não posso esquecer nada, tá tudo aqui, tudo bem cronometrado certo, porque se alguma coisa sai fora do lugar, essa pessoa já fica assim muito nervosa, irritada com qualquer coisa. Por quê? Porque já perdeu uma batalha, uma guerra, por causa de falta de planejamento, ou por falta de estratégia. Ou aqueles que foram vencedores sempre estão buscando uma nova bandeira para jurar, uma nova... Então é muito comum a pessoa, se é mulher, ela fala, eu acho que eu fui do Joana d'Arc. Se é homem, eu acho que eu fiz parte, e geralmente é. Né? Eu atendi um homem que ele estava num processo de separação e ele não conseguia, ele sentia muito preso à casa, assim, ele não conseguia se desvincular à casa, que ele tinha que sair. E quando a gente foi fazer a regressão, ele era um maori na Nova Zelândia olhando um terreno e era como se fossem os invasores da terra, e ele não aceitava que aqueles invasores estavam chegando ali, né? Então aquele mesmo sentimento ele carregava hoje. Então o gatilho foi a separação, o gatilho foi sair do território dele, né? Então os guerreiros, eles são parceiros que são muito leais. É muito difícil, assim, pode ser que se envolva com alguém fora do relacionamento, mas eles são muito leais dentro do relacionamento, né? A pessoa que escolheu. E também sempre tem que ser difícil, porque se for fácil, não faz sentido, né? Deixa eu ver. Agora tem a princesa. A princesa é um personagem que é muito comum a pessoa acabar sintonizando nessa existência de princesa, porque a vida de princesa é muito boa, né? Então, quando eu atendo uma pessoa, uma mulher, uma jovem, geralmente são jovens mulheres que acabam sintonizando nesse período de casar, enfim, ter filho. Não, elas geralmente vêm com histórico, não sei como é que se fala, prognóstico, enfim, de bipolaridade, de personalidade histérica. Então, as princesas, num tempo antigo na Europa, elas que faziam a gestão dos relacionamentos no território, né, no burgo. Então, ela que decidia quem casa com quem, então, ela que tinha que gerenciar e aprovar os casamentos. Essa semana eu fiz uma leitura e tinha isso muito claro, né? Então, ela assinava, né? Ela tinha que ter aprovação, muitas vezes, da princesa para poder fazer um casamento, porque envolvia terras, envolvia negócios. Então, a princesa geralmente é aquela amiga que ela gosta de cuidar dos relacionamentos. E às vezes é mal interpretada. Às vezes está só interessada num rapaz, ela já adicionou em todas as redes sociais, ela quer saber quem é, quem foi, já fala mais com ele do que você ela quer saber de tudo, ela é a alcoviteira da turma, ela tá querendo sempre festa, ela adora uma festa, ela tem que ser madrinha. Ai de você se não convidar ela para algum evento, adora um evento. E ela gosta muito de, se não for pela vestimenta, é pela simpatia de sempre estar sendo o centro das atenções, né? Então tem uma inteligência fora do normal quanto a relacionamentos, assim, percebe as coisas muito rápidas, assim, no ambiente. Então tem uma capacidade social acima da média, mas também traz consigo algumas marcas, né? Como no tempo antigo ela assinava os casamentos, então muitas vezes prejudicou muita gente, né? Em tempos passados, então a assinatura tinha um peso.
Geralmente também essas pessoas, mesmo sendo em condições humildes, elas sempre vão querer ou aparentar ter mais do que tem. E geralmente acham que não podem conseguir construir o seu patrimônio a não ser que for de família. Então, geralmente elas não aceitam a família que tem, achava que tinha que nascer em outra família, ou acha que vai conseguir construir o seu patrimônio através do matrimônio, né? Então, às vezes, nunca o homem é o suficiente, enfim. Esse é um dos personagens bem fortes e frequentes. Tem alguém que tem alguma pergunta? Deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta. Oi, gente. Oi, Cris. Oi, Luiz. Bruna, que legal. Ah, tô bem feliz. E tem o personagem que eu amo, eu nunca me vi como. Oi, Adriana. Eu nunca me vi como, mas é um personagem que é bem frequente no meu consultório, mesmo porque eu atendo muitas terapeutas e muitas das terapeutas têm disso, que é os ciganos, né? Os ciganos é uma vida tão boa, mas tão boa, que é muito fácil as pessoas estarem trazendo essa personalidade para os tempos atuais, né? Os ciganos, é incrível a energia que eles trazem. Quando uma pessoa foi cigana ou viveu várias existências, geralmente ela nunca teve uma só existência como cigana, mas várias, porque é uma vida de liberdade, é uma vida... Uma vez eu fiz uma leitura que dizia assim, só quer viver as primaveras. O cigano, ele só quer viver as primaveras, adoram a dança, são boêmios, gostam de ser vistos, gostam de conquistar, gostam de ser conquistados. Eles têm uma capacidade assim, de lidar com as coisas do oculto com muita naturalidade, são supersticiosos, e às vezes eles amaldiçoaram muita gente e também foram amaldiçoados, então eles carregam essas maldições com eles, né? Então às vezes é bem... Oi, Anne! Então, os ciganos trazem isso. Então, a energia cigana, muitas vezes eu atendo cartomantes, enfim, e elas falam, baixa a minha cigana e não sei o que. Não é que baixa a tua cigana, é que você é a cigana, é que nesse momento em que você se coloca à disposição para trabalhar, você deixa como se essa personalidade ressonante dominasse, né? Então, a gente, às vezes, o guerreiro, a princesa, a cigana, o cigano, ele acaba dominando, né, naquele momento. E é como se fosse mesmo um ser, mas é a gente mesmo que está ali agindo. Os ciganos têm muita dificuldade de fincar raízes, né? Eles adoram ter crianças, eles adoram ter família, gostam de ter filho cedo. Por outro lado, eles têm uma dificuldade de manter o relacionamento, assim, de ficar no pé num lugar só. Eles, como um povo nômade, eles sempre estão circulando. Então, geralmente vêm famílias para trazer isso, para trazer a raiz, a família. Então, sempre tem alguns desafios na vida do cigano. Os ciganos, que eu ia falar? Deixa eu ver se eu lembro mais. Além disso, os ciganos, eles também... Eles acessavam coisas, tipo, os ciganos passaram por vários momentos na história, assim, né? E num período deles, eles tinham acesso de projeção astral muito, assim, evoluído, assim. Então, às vezes, a gente acha que a gente está vivendo numa época de descobrir as coisas, mas eles já atuavam, tipo, acessos às outras existências, enfim. Eles tratam toda a questão do ocultismo, como a gente fala, né, com muita naturalidade. Outro desafio os ciganos, eles também são muito fiéis, fazem amizades com muita facilidade, chegam em qualquer lugar, já estão se enturmando, eles viram melhores amigos das pessoas com muita facilidade, mas também quando for para desfazer amizade é facinho, não, é como se nem contasse mais, a pessoa já, tipo, vai embora, não tá nem aí. Então é isso, os ciganos gostam de viver na primavera, são boêmios, são felizes, um povo alegre, e às vezes
pode ser que você tenha sido uma cigana e ainda está ressonando lá. Isso é positivo? Isso é negativo? Não, depende. No ponto de vista de você estar presente aqui, no aqui e agora, é bem importante estar aqui agora desempenhando seu papel. Às vezes a gente pode ressonar em outra existência para nos trazer força, para virtudes, né, para nos impulsionar. Sim, é muito importante. Que mais? E é isso, a gente vai passando de existência em existência, a gente acaba tendo vários personagens. Às vezes eu tendo a pessoa assim, ah, mas eu fui homem? Claro que você foi homem, você foi homem, você foi mulher, você foi índia, você foi tudo, né? Isso aqui que a gente vive hoje é só uma casca, né? Ela passa. Mas o nosso eu superior, o nosso eu mesmo que está nos guiando, né, que muitas vezes a gente não escuta, ele é muito mais do que estar Soraya, né, é muito mais do que ser Soraya, eu estou Soraya, né. Então, tudo é um sopro realmente de vida estar aqui. Que mais que eu posso falar? Pediram para eu falar sobre o período intervidas antes dessa existência agora em que a gente está encarnado aqui. Então eu vou falar Oi, tudo bem, Rosemary? Então eu vou falar um pouquinho sobre como é, né, o período intervidas antes de estar aqui. Quando a gente... no astral a gente tem várias... A psicoterapia reencarnacionista, ela é uma psicoterapia espiritual, né? Ela lida com o lado espiritual das coisas. Então, quando a gente vai fazer uma regressão, a gente chega num ponto onde a pessoa está sintonizada, e quando eu falo sintonizada, é como se fosse uma radiofrequência mesmo, a pessoa está lá, está vivendo lá. Então, a gente acessa aquela memória e a gente só termina quando a gente está no plano espiritual. E quando a gente está no plano espiritual, é que é desfeita essa sintonia com aquela vida passada. Então, não tem como você fazer uma regressão, e fiquei lá, morri afogado e tô lá. Não, na psicoterapia reencarnacionista, que é feita uma regressão consciente, guiada por mentores espirituais, você não vai lembrar de pessoas do seu convívio atual, a não ser que seja importante e necessário para a sua experiência hoje, você tenha compreensão, e ela só termina no ponto ótimo. O ponto ótimo é quando você desintonizou com aquela frequência daquela existência que não está te ajudando hoje. Então, quando a gente está no plano espiritual, então a gente vê a existência toda, né? A gente sintoniza onde você está, vê a vida passada, vê o momento do desencarne, vê se vai para o astral inferior, que é chamado de umbral, ou para o astral intermediário, que é chamado de, sei lá, cidades, colônias de tratamento, ou até a gente vai para os planos superiores, que são as cidades de ciência, tecnologia, enfim, de conhecimento, que são os seres mais ainda ascensionados. Então, geralmente então, a gente vê a vida passada toda, o momento de desencarne, a gente, se tiver sintonizada lá no chamado umbral, que o umbral é relativo para cada pessoa, a gente resgata a pessoa, leva para o plano astral de tratamento. No plano astral de tratamento, a pessoa recebe os tratamentos, que são os mais variados. Sempre quando termina, a pessoa fala, nossa, parece que eu recebi um reiki na potência 10. E é mais ou menos assim. Então a gente é levado para a colônia de tratamento, relembra, tal, evolui, até o momento em que a gente começa a trabalhar. A gente trabalha no período intervidas, né? A gente não fica vagando, a gente trabalha. Então tem bastante trabalho nas colônias. Oi, Andressa! Então tem bastante trabalho nas colônias, desde cuidar de animais, de plantas, de recém-chegados, desde... Oi, Andressa, as duas Andressas, que legal, gente. Obrigada por me prestigiar. Então, tem muito trabalho, tem trabalho de resgate na Terra, tem pessoas que até hoje trabalham junto com grupos da colônia, que é indo, como a gente está aqui nesse plano, a gente consegue chegar a lugares que quem está na luz não consegue. Então a gente se coloca à disposição dormindo e se projeta para lugares para resgatar pessoas, por isso que às vezes acorda meio cansado, enfim.
Então tem muito trabalho na colônia. Quando a gente faz a regressão e chega nesse ponto, a gente vê o que a gente trabalha no plano intermediário, o que a gente estuda. E daí, quando chega, a gente vai... E é assim, tudo que a gente trabalha, a gente vai criando pontos. É como se fosse pontos mesmo, nada de graça, né? Então a gente despende uma energia e recebe, vai recebendo. E esses pontos são para, às vezes, vir visitar um parente, fazer alguma viagem astral, enfim. E quando chega o momento de reencarnar, e tem muita gente que precisa de muito trabalho para poder voltar aqui para a Terra, então a gente está aqui na Terra, não é para todo mundo, né? Muitos gostariam de estar aqui e não puderam, e não estão nesse grande momento de mudança planetária, né? Então todo mundo que está aqui hoje encarnado fez muito por merecer para estar nesse grande momento de transformação do planeta, né? Muitos de nós vamos gerar filhos da nova Terra. São crianças que são diferentes, que já vêm com uma capacidade muito superior do que com questões morais muito elevadas, né? Então, quando a gente faz a programação para vir, a gente programa. Olha, eu sou a rejeitadinha. Eu vejo que eu tenho um padrão quando eu estou na Terra, porque quando a gente está na Terra, nossas inferioridades afloram. Quando a gente está no período intervidas, essas inferioridades elas não estão ativas, né? A gente só tem as superioridades. Então, assim, eu quero ir para a Terra, eu sou a rejeitadinha. Eu vejo que eu tenho um padrão de ser a rejeitadinha. Então, eu quero que isso seja aflorado para que eu possa trabalhar. Então, eu escolho um pai, uma mãe, irmãos. Tipo, então eu cocrio ao momento que eu vou nascer, a família e o que eu vou passar na infância para ativar essa sensação de rejeição, para que eu possa trabalhar. Então, nada é por acaso e tá tudo interligado. Então, às vezes as pessoas falam: "Ah, Soraya, como é que tu trabalha com constelação e vidas passadas?" Porque tá tudo interligado, né? A gente até os planetas no céu na hora que a gente nasceu é justamente para trazer aqueles desafios, aqueles gatilhos para que a gente possa trabalhar. Então, no período intervidas, principalmente agora, e quem é trabalhador da luz está tendo um chamado maior, está tendo uma sensação de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar alguém, eu preciso, tipo, tá tendo um chamado bem forte. E é isso. E siga o seu coração, trabalhe e entenda que isso aqui é só um sopro de vida, tudo passa. E quando a gente começa a se compreender mais como seres espirituais vestindo, né, uma casca aqui, tudo parece mais tranquilo, mais fácil, a vida fica mais leve, né? Não fica tão pesado. E é isso. Então eu sou a Soraya. Ah, deixa eu ver, tem alguém aqui que fez uma pergunta sobre dores no peito, sensação de saudade que não sabemos de onde. Ah, então, Rose, tem pessoas que sentem saudade, passa por um gatilho, que sentem saudade às vezes da sua origem, né? Tem muita gente lembrando que nem é daqui. Então tem muita gente com saudade da sua terra, né? De origem. E para essas pessoas que estão sentindo saudade, como se não fizesse parte daqui, como se, se passar um disco voador me leva, o que eu tenho para dizer, o que tem chego é que comece a tomar mais a terra, comece a amar mais a terra e estar aqui. A terra, ela é uma grande mãe, sabe? Então, às vezes a gente acha que esse planeta não está muito legal, talvez você tenha que começar a consumir algumas novas informações, mudar o teu padrão vibracional, porque a Terra ela é uma grande mãe, né? Então, e vem um fundo suspiro de dor. Tem que investigar. E também às vezes é que a gente passou por algum gatilho em que a gente acaba querendo voltar naquele lugar. Então, uma saudade, eu já trabalhei isso nas minhas quando eu estava em processo terapêutico,
e realmente mostrou onde eu estava sintonizada, com uma saudade de casa, né? E agora essa é minha casa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, que legal! Tô muito feliz, assim, minha primeira live, tô bem nervosa, falei um pouco rápido. Eu também, 100% terra. E o que mais que eu vou falar? Então, eu sou a psicoterapeuta reencarnacionista, leitora dos registros acásticos, faço parte do núcleo integrativo da Alecrim, continuo atendendo online, eu já atendi antes, mas agora os atendimentos online continuam acontecendo. Casos específicos, eu atendo às quintas-feiras pela manhã lá no Alecrim, né, presencial para fazer a regressão quando é necessário. E sim, tem as bruxas, as prostitutas, tem vários personagens, mas hoje eu quis falar desses. A das bruxas é bem interessante. E é isso, pessoal. Obrigada por me prestigiar nessa live. Obrigada, Cris, Natália, querida, Rose, Amanda, Cris, Bruna. Gente, muito obrigada, viu? Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu fale mais alguma coisa? As bruxas eu vou deixar para outro episódio. Não vou falar hoje não, tá bom? Um beijão, gente. Foi um prazer. Que bom, que bom. Obrigada, gente. Beijão, viu? Um ótimo dia dos namorados e é isso.